Já estamos de volta com o nosso programa Direito para Todos, e agora a defensora pública Luciana Mota vai falar um pouco sobre as principais demandas na vara de família que ela atua na defensoria. Professora Luciana, pode nos contar um pouco mais sobre como é esse direito de família que é tão, né, tão assim complexo, tem Instigante. muitos casos, muito instigante. Então, Andréia, a Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição que tem a função, né? A Defensoria tem uma missão constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições de arcar financeiramente com as despesas de um processo, né? Nossa função é assumir a assistência jurídica dos necessitados na forma da lei, né? Então, o defensor, ele atende a pessoa que não tem condições financeiras para assumir despesas, ou seja, são pessoas vulneráveis. O nosso público hoje é de pessoas vulneráveis. Nós temos um atendimento também específico direcionado a grupos vulneráveis específicos, pessoas idosas, o consumidor, né, quando está em situação também de vulnerabilidade. Nós temos atendimento específico em relação à mulher vítima de violência doméstica. Nós temos aqui na Defensoria do Rio de Janeiro um núcleo específico para atendimento da população LGBTQI+. Mas eu sou titular hoje de uma vara de família com infância, então vou falar das minhas demandas específicas em vara de família. Qual é a demanda mais comum de um defensor de vara de família hoje, sem dúvida? O que é triste, né? Mas é a maior demanda. É uma execução de uma sentença de alimentos que não vem sendo cumprida pelo devedor, né? O alimentante, que em geral é o pai. Então, a maior parte dos processos em uma vara de família é cobrança de débito de alimentos que não são pagos. Como que funciona? A pessoa que tem a guarda daquela criança, o representante legal, que na maior parte das vezes, né, pela estatística, não estou querendo ser preconceituosa ou feminista, mas é a realidade. Em geral, é a mãe, né, a maior parte dos processos é a mãe, que é a representante legal da criança, ajuiza uma ação para exigir que o pai pague uma pensão alimentícia para contribuir com as despesas daquele filho. E aí o juiz fixa um valor. Olha, esse pai vai pagar 50% do salário mínimo. Ou esse pai vai pagar 20% do salário que ele ganha ali como um empregado de determinada empresa. Mas muitas vezes, mesmo ciente de que há essa sentença fixando esse valor, o pai não paga. Eu estou falando do pai, mas, de novo, pode ser que seja a situação inversa. O pai tem a guarda da criança e exige o pagamento de pensão da mãe. A mãe não mora com a criança e paga a pensão para a filha, para o filho, para a filha. Existem diversas formas de família hoje, né? A constituição de família, diversas formas. Mas ainda é a maioria as situações em que a mãe é abandonada com aquela criança e fica sem condições de assumir as despesas, precisa que o pai pague uma pensão. E aí o pai não paga a pensão. E aí a mãe tem que voltar à defensoria para cobrar desse alimentante o pagamento daquele débito que é acumulado. E como vocês sabem, no Brasil, o não pagamento de pensão alimentícia pode conduzir à prisão civil do devedor. E pode não parecer, mas uma das coisas que mais dá prisão no Brasil é débito de alimentos. Uma das coisas que mais dá prisão prática, né, no Brasil é débito de alimentos. Todo dia, na minha vara, eu tenho um processo, pelo menos um por dia, em que nós estamos pedindo prisão civil de alguém porque não pagou a débito alimentar. E aí, o juiz, constatando que, de fato, há aquele débito acumulado, vai intimar o devedor para justificar porque que ele não pagou. E aí, se ele não justifica e não comprova que pagou posteriormente, ou não prova o pagamento, nem justificou, porque pode ser que ele tenha uma justificativa, né? Olha, eu não paguei porque eu estou acidentado, estou em casa parado, me tratando com uma doença séria. Enfim, pode ser que ele tenha uma justificativa boa para não ter pago. Mas se ele não justificar e não pagar, ele pode ser preso civilmente. Então, o dia a dia do defensor da vara de família
passa por essas demandas que são as maiores demandas, infelizmente. Infelizmente, pais e mães que colocam filhos no mundo e depois pulam do barco, digamos assim, né? Não assumem a responsabilidade pelo sustento dos filhos. É a maior demanda, talvez. Mas também temos tido recentemente muitas demandas de alienação parental. Por exemplo, mesmo exemplo da família que eu dei, a mãe que mora com o filho. A mãe mora com o filho e o pai exerce o direito de convivência, convive com aquela criança ou com aquele adolescente. E aí, a mãe, enquanto está com o filho, com ela, em sua companhia, fica no ouvido da criança falando mal daquele pai. Porque o teu pai me abandonou, o teu pai não quer saber de você, o teu pai nunca ligou para você, o teu pai só fica com você final de semana porque ele não te atura, ele não quer saber de você nos outros dias, o teu pai é um vagabundo, ele não gosta de trabalhar, ele inclusive arrumou uma mulher agora que é horrível, vai bater em você se você for para lá. Quer dizer, a mãe fica azucrinando o ouvido daquela criança ou daquele adolescente falando mal daquele pai. Com qual objetivo? Romper os vínculos afetivos que aquela criança tem com aquele pai. Vai fazer com que o filho deteste e odeie o pai. O objetivo é esse, né? Queimar, né, entre aspas, o filme do pai com o filho, com a criança, com o adolescente. E a gente tem visto muito isso na prática. Existe uma lei, que é a lei da alienação parental, que tenta proteger a pessoa que é vítima desse tipo de situação, no caso aí, o pai. Mas a nossa lei ela ainda é insuficiente, porque os institutos que ela traz de proteção a essa situação não são institutos que resolvem a situação. Porque a Não lei é impõe coercitivo, professora? a lei impõe medidas assim. Essa mãe pode perder a guarda da criança, inversão da guarda. Mas será que a inversão da guarda é o melhor que pode ser feito para essa criança? Porque pode ser que realmente essa criança não tenha intenção de morar com esse pai, não tenha vínculo efetivo Sim. com esse pai. Então, não resolve a situação. A lei impõe também pagamento de multa. Não vai resolver. Né? A lei traz algumas alternativas, não são só essas. Né? Pode ser a multa, pode ser inversão da guarda, pode ser aumento do regime de convivência, mas resolver o problema em si, a lei não resolve. Por isso que essa lei ela ainda é muito criticada. E a gente, na prática, vê muitos casos como esses. Muitos casos. Eu trabalhei em um caso que foi muito interessante uma vez, foi o seguinte. A criança morava com a mãe e visitava, né? Convivia com o pai. O pai exercia o direito de convivência. O pai não era brasileiro. Salvo engano, ele era boliviano. Ou ele era boliviano, ou ele era chileno. Eu não lembro qual era o país de origem do pai. Mas ele morava no Brasil e, enfim, queria continuar no Brasil, né? Já morava no Brasil há muitos anos. O que aconteceu? Ele respondeu um processo criminal por tráfico internacional e foi condenado. E havia um processo aí de extradição dele em curso. Havia um processo de extradição em curso. E aí tinha uma normativa que dizia que se esse estrangeiro tivesse filho brasileiro sob sua guarda, ele não poderia ser extraditado. E aí, quando ele descobriu essa normativa, acabou a vida da mulher. A vida dela virou um inferno. Por quê? O que ele fez? Ele fez de tudo para conseguir a guarda dessa criança, com quem ele nem tinha muito vínculo afetivo. Ele convivia de 15 em 15 dias, mas nem era um pai assim, presente. E aí ele começou nos dias que ele convivia com o filho, né, os dias que ele pegava para visitar o filho, começou também a fazer alienação parental. Só que ele foi muito fundo nisso. Ele começou a querer argumentar que a mãe estava violentando o garoto. Ele criou na cabeça da criança uma falsa ideia, uma falsa memória de que essa criança era violentada por essa mãe, de que era agredida, de que o outro filho dessa mãe, que era filho dela com outro rapaz, né? Abusava também do menor. Abusava, né? A mãe tinha um filho adolescente em casa, que ele também abusava do menino. E um dia o garoto chegou com o bumbum um pouco assado, que é super normal em criança, né? Ficar com o bumbum assado. Ainda mais no calor, sim. O que o pai fez? Pegou o garoto e levou para fazer o exame de corpo de delito e conseguiu um laudo de que o menino estava com o bumbum assado. E aí ele fez a criança narrar na delegacia de que ele estava assado porque o irmão estava abusando dele. E aí ele conseguiu um registro de ocorrência e apresentou isso em juízo e conseguiu a guarda. Né? Ele conseguiu no mesmo dia, ajuizou uma ação pedindo ali uma tutela antecipada e conseguiu a guarda no mesmo dia, a guarda dessa criança. A mãe perdeu a guarda e ficou enlouquecida, desesperada. Imagina. Só que assim, isso virou um processo judicial
e a defensoria estava atuando em favor dessa mãe. A mãe não sabia toda essa questão que estava por trás, ou seja, que ele estava para ser extraditado e precisava ter um álibi, digamos assim, para não ser expulso do Brasil. Ninguém sabia disso. Então a mãe ficou, por que ele está inventando isso? Eu não estou entendendo, eu nunca fiz isso. E na época eu lembro que os atores do processo, né, o promotor, a juíza, os próprios defensores que atuaram no processo, todo mundo chegou a se questionar, será que realmente isso está acontecendo? Será que essa mãe realmente abusa desse garoto? Só que assim, a gente pegava relatório de escola, de médico, todo mundo dizia que era uma boa mãe, que a criança era uma criança saudável, tranquila. Então não batia, não fazia sentido. Mas ele era firme, e o garoto também, que era uma criança na época que devia ter uns 3 anos, uns 3 aninhos. Ele começou, 3, 4 anos, né? Porque 3 anos não fala muito bem ainda, ele tinha 3 para 4 anos. O garoto, ele confirmava, quando a assistente social, a psicóloga perguntava, ele confirmava. Só que era uma narrativa assim, forçada para uma criança. Ele falava de um jeito que ele parecia que ele estava decorando o que ele tinha que falar. E aí a própria psicóloga, em algum momento, chegou à conclusão de que estava estranha a própria narrativa do garoto e questionou a juíza, falou, olha, está estranho, porque ele diz que aconteceu, mas quando a gente pede detalhes, ele não sabe. Ele não lembra, ele manda perguntar para o pai. E aí foi então que nós começamos a investigar e descobrimos que havia esse processo aí criminal contra ele, que ele tinha sido condenado por tráfico internacional, enfim. E aí, no final das contas, ela recuperou a guarda da criança e ele perdeu a guarda. Eu não sei no final se ele ficou no Brasil, se não ficou, mas ele perdeu a guarda e não teve nem mais o direito de conviver com essa criança, né? Ele perdeu até o direito de convivência. De forma temporária, né? O processo, sim, ele não chegou a finalizar ainda, está em fase de recurso. Então, a gente não sabe como vai ser a finalização. Mas o fato é que uma vara de família, como eu falei para vocês, a gente vivencia realidades tão diferentes, ao mesmo tempo tão ricas em termos de novidades, de informações. Conteúdo. Cada dia um atendimento diferenciado. Porque, às vezes, assim, você, né, professora Luciana, como já tem muitos anos de defensoria, você já deve ter visto de tudo, mas eu acredito que ainda assim sempre aparece alguma coisa nova que você fala assim, não, eu acho que não vai mais aparecer nada novo, pelo tempo que eu tenho já de carreira. Mas eu acredito que ainda deva aparecer situações que você fala assim, nossa, a gente pensa que já viu de tudo, mas sempre tem alguma coisa para surpreender. Com certeza. Cada dia é uma novidade. Na vara da infância também. Eu estou com um processo agora para fazer uma defesa de um casal que tem, salvo engano, são 6 crianças. Eles são muito pobres, muito pobres. Moram em uma comunidade em Nilópolis, muito pobres, uma casa sem infraestrutura, sem condições de higiene, enfim, e tem 6 filhos. E, além disso, além de ser uma família muito pobre, eles são usuários de droga. E uma das crianças morreu por desnutrição, morreu mesmo, né? Quando eles chegaram em casa, a criança estava morta. Quando eles chegaram, não, quando a polícia chegou, né? Eles chamaram a polícia, a criança estava morta e constatou-se que morreu de desnutrição. A criança não comia. Meu Deus, tristeza. E uma outra criança morreu também, e o caso foi muito curioso. A narrativa que se conta é de que eles tinham usado drogas e botaram a criança para dormir na cama junto com eles. E aí eles apagaram total, né? Usaram bebidas e drogas e pum, apagaram e rolaram. Era um bebê recém-nascido. Eles rolaram, deitaram, rolaram em cima do bebê e o bebê morreu, sufocado. E aí, em relação a essa segunda acusação, né, que eu estou atuando na defesa deles. Então, já são 2 filhos mortos por suposta, né, negligência desses pais no cuidado com os filhos. Ainda tem mais 4 crianças aí, e inclusive o Ministério Público quer tirar a guarda das 4 crianças deles, justamente por conta desse histórico. Então, assim, são como eu falo, cada dia parece que é uma história diferenciada, uma realidade diferente. E são pessoas que são tão, como é que eu vou dizer, sem acesso a informações que normalizam uma situação em que uma criança morre desnutrida. Porque se você perguntar assim, você não viu que seu filho estava muito magrinho? Não, achei que fosse normal.
Estava muito magro, fraco. Não, achei que fosse normal. Era uma criança de 2 anos que ainda nem andava. Ela era tão fraquinha, a criança, que não andava com 2 anos. E isso no estado do Rio de Janeiro, né, professora? Sim, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. A gente perguntava assim, mas você não achava estranho ela nem andar com 2 anos ainda? Não, achava que era porque era bebê ainda, que era normal. E aí, quando a criança. Um dos filhos foi parar no abrigo ainda. E a diretora do abrigo falou que achou assim um absurdo. A criança chegou lá num estado de desnutrição, de fraqueza, de abandono, que não se aguentava em pé. E os pais achavam que era normal. Eles falavam, a gente não tinha dinheiro para comprar muita comida. Ela comia uma vez por dia só, era o que dava, e a gente ia levando. Quer dizer, não correram atrás de procurar uma ajuda. Foi uma negligência, não justifica, obviamente. né? Não justifica. Não estou aqui querendo defender, passar a mão na cabeça. Sim. É claro que teve uma situação de negligência, mas também é uma família totalmente desamparada pelo Estado. Totalmente desamparada. Sim. Eu imagino que eles devem ter pensado, se a gente for pedir ajuda, não vai ter um conselho tutelar ali disposto a nos ajudar. Você preso, que é logo que passa na cabeça. Exatamente. E vai mesmo. Então, assim, são pessoas que realmente são negligentes, mas que, ao mesmo tempo, são abandonadas totalmente Sim. pelo governo, pelo Estado. Pela tutela jurisdicional aí do Estado. Isso implica na desproteção nessas crianças. As crianças ficam totalmente expostas, né, a todo tipo de sorte e azar, né, que possa acontecer. E, assim, é o que eu costumo muito falar, né? Educação, né, é tudo nas escolas. Às vezes, se esses menores, por exemplo, aí, igual você trouxe, eu não sei qual a idade deles, mas se de repente já tivesse matriculado, pelo menos teria direito a uma alimentação, né, ali a merenda da escola pública, direito à informação, para levar para o pai dentro de casa, para a mãe. Então, educação, assim, é fundamental, né, professora? Com certeza, assim, são pessoas, como eu falo, é difícil, assim, eu também assumo o lado de defensora pública, né? Para mim o mais difícil é você conseguir defender essa família. Mas são pessoas que não têm acesso a nada. Sim. Nada. Não tem emprego, não tem uma assistência do governo. Não enfim. sabe que, às vezes, tem direito a algum benefício. Não vai porque não sabe e acaba ficando. Isso. E não adota um método anticoncepcional, então cada vez mais vão tendo filhos. Sim. E as crianças vão ficando aí expostas à própria sorte. Sim. E nessa família foi horrível, porque nós tivemos 2 óbitos, né? Muito triste. Muito triste. Muito triste. Mas então, professora, nós vamos novamente para o nosso intervalo, mas a gente volta rapidinho, não saia daí.